Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É bom mais uma vez estar junto com vocês nesse tempo especial, um tempo nosso de adoração, um tempo para a gente falar com o Senhor. E nessa noite, nessa quinta-feira, estamos fazendo aqui de casa a transmissão desse tempo de busca da presença do Senhor, desse mover de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar você a se colocar totalmente na presença do Senhor, a se colocar integralmente na presença do Senhor. Que você possa abrir o seu coração agora para aquilo que Deus tem para falar com você, Deus tem para fazer na sua história, no seu coração. Deixa agora Ele envolver você e aonde você estiver, faz desse momento um momento de prece, um momento de clamor, um momento de encontro com o Senhor. Deixa Deus trabalhar realmente na sua vida e conduzir você para esse encontro, que é um encontro especial, um encontro com Ele, com a presença dEle, com o mover do Espírito. Que seja para você esse tempo e para todas aquelas pessoas que você agora desafiar para estar junto conosco, para passar esse culto junto com a gente e poder adorar o Senhor e poder falar com o Senhor nesse momento. Eu quero iniciar esse instante com uma oração. Então, eu convido você a se colocar na presença do Senhor. Feche seus olhos. Vamos juntos estar orando, falando com o Pai nesse momento. Amém? Senhor Deus, nós temos, ó Deus, alegria no nosso coração de podermos estar na Tua presença. O Senhor tem, Pai, nos mostrado quão grande é o Senhor, poderoso, misericordioso, um Deus de amor, um Deus de majestade. E a Tua mão tem alcançado a gente em todos os lugares. Nós, ó Deus, muitas vezes não percebemos isso na correria do nosso dia a dia, mas temos tido experiências maravilhosas com o Senhor. Nesse tempo que a gente pode te buscar, que a gente pode falar com o Senhor, nesse tempo que a gente pode permanecer na Tua presença, o Senhor tem manifestado a Tua grandeza. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. E podemos dizer, Deus, que o Senhor tem nos reunido ao redor da Tua mesa para nos alimentar, para nos sustentar, para nos abençoar. Como um Pai amoroso, misericordioso, o Senhor nos coloca diante do Senhor. Temos tido, Deus, o privilégio de viver face a face diante do Senhor, de contemplar a Tua majestade, a Tua grandeza. Que seja nessa noite, Deus, mais um dia para o Senhor tocar nos nossos corações, para o Senhor falar conosco, para o Senhor trabalhar dentro de nós e que o Senhor vai mudando, Deus, pensamentos e sentimentos dentro de nós. Nós queremos as coisas do alto, queremos as coisas que vêm do Senhor, aquilo que o Senhor acrescenta nas nossas vidas, para que a gente possa viver um tempo diferente, para que a gente possa viver um tempo de paz, para que a gente possa viver um tempo de esperança. Então, sonda, Deus, nesse momento, os corações que estão abertos diante do Senhor. E aquilo que precisa ser removido, faz agora com o Teu amor, com o Teu cuidado. E acrescenta, Deus, o novo, a verdade, a palavra, aquilo que transforma, então, o nosso entendimento, o nosso sentimento e nos liga nas coisas que são do alto. Nós precisamos do Senhor. Toma direção, Pai, desse tempo que nós teremos aqui de culto, a Tua grandeza, a Tua majestade. Esse tempo que nós teremos aqui de adoração, esse tempo que nós teremos diante do Senhor. Que o Senhor dirija todas as coisas. Peço, Pai, a Tua bênção sobre cada lar que está aqui representado, que o Senhor esteja visitando agora. Que o Senhor alcance, ó Deus, aqueles que estão abatidos nesse momento e os fortaleça. Que o Senhor alcance, ó Deus, aqueles que estão cansados e encha eles de ânimo. Que o Senhor alcance, ó Deus, aqueles que estão perdidos e dê a direção precisa, a alegria de encontrar o Teu caminho, Deus. Faz uma grande obra nessa noite, nós te pedimos. Estamos na Tua presença e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero convidar você, então, para louvar o Senhor nesse momento também, para você se colocar diante do Senhor e louvar, cantar, declarar a grandeza desse nosso Deus. Amém?
Escolhemos o som que vem do céu. Nós escolhemos a Tua voz, Senhor, a Tua presença. E nessa noite, Deus, eu quero, junto com os meus irmãos, mais uma vez, declarar que o Senhor é santo e poderoso. Que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, que conhece o meu coração. E esse Deus fala para você nessa noite. Você que tem buscado resposta, você que tem buscado uma solução, o Senhor está dizendo para você: vai no secreto, fala no secreto, busca no secreto, que lá no secreto, onde Deus te ouve, Ele vai te responder e vai te trazer a solução. O Senhor está dizendo para você: para de fazer barulho, para de falar para as pessoas, para de reclamar. Vai lá, no silêncio do teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o teu Deus, o Todo-Poderoso, aquele que te ouve lá no secreto. E Ele vai trazer a solução na tua mão. Não desanima, caminha, confia. Ele é o Deus que te ouve, o Deus que cuida de você e que não vai te deixar na mão, nem nessa hora. Acredita nisso. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Aleluia, Deus. Todo o universo desenhado foi em tua majestade.
Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. Obrigado, Senhor. A tua glória brilha em mim. Pode sentir, Senhor. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Obrigado, Senhor. Obrigado, louvado seja o teu nome, para sempre, Senhor. Amém, amém. Maravilhoso a gente poder contemplar esse nosso Deus, a misericórdia do Senhor, o cuidado dele que nos alcança e compreender então a majestade e ser então envolvido por essa majestade, por essa bênção do Senhor que toca nas nossas vidas. Deus, com certeza, tem um desejo de envolver você e manifestar a grandeza dele para você, para que você tenha essa experiência, para que você conheça ele mais e mais, para que você esteja realmente diante desse Deus de misericórdia, esse Deus de amor. Amém? Glória a Deus. Eu quero lembrar vocês que nós estamos fazendo esse culto hoje aqui de casa e estamos fazendo o culto de domingo também aqui de casa. E na segunda, quarta e sexta nós temos os 15 minutos às 18 horas, segunda, quarta e sexta, 15 minutos, uma palavra rápida, uma meditação rápida, uma ministração bem curta, mas para tentar levar uma verdade do reino para você. É um tempo precioso que Deus está separando para nós, então eu quero convidar você a sempre estar com a gente, de segunda, quarta e sexta também, às 18 horas. E de terça, quinta e sábado agora, nós estaremos por volta das 9 horas da manhã, sempre soltando um vídeo no YouTube, um vídeo que é um louvor que também gravado pelo grupo de louvor, seja na casa de alguns irmãos,
A ideia é gravar esse vídeo e compartilhar com vocês alguns louvores que vocês estão habituados a cantar, para que Deus esteja falando com vocês também nesse tempo. Então, de terça, quinta e sábado, nós vamos sempre estar soltando um vídeo aí para vocês pelo YouTube. Já peço para você também, para você fazer a inscrição no canal do YouTube, se você puder já marcar para você ser sempre notificado. E aí sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa que for lançado ali, você recebe uma notificação e é muito bom você estar participando com a gente. O objetivo é que você esteja junto, que outras pessoas estejam juntos, estejam participando. Então faça a sua inscrição lá na Comunidade Cristã Regenera, esteja com a gente, nos acompanhe. Nós temos algumas playlists já ali, para que você possa ver os 15 minutos que nós já gravamos, os cultos que nós já gravamos, alguns louvores que nós iniciamos a soltar essa semana, que fizemos na terça e na quinta-feira. Então, a ideia é a gente poder estar próximo, mesmo nesse tempo, e essas ferramentas têm nos ajudado. E Deus tem mostrado que realmente Ele está em todos nós, Ele está no nosso coração, e a gente tem vivido esse tempo como um tempo abençoado. Convido você, então, para estar junto com a gente, acompanhando a gente, se inscrevendo no canal do YouTube, para que você possa ter acesso a esse material. Fora isso, nós estamos aqui também, né, no Facebook, estamos aqui no Instagram, nos cultos, sempre nos dois. No 15 minutos nós estamos a princípio no Instagram e depois a gente retransmite Facebook e no YouTube. Mas a ideia é a gente poder caminhar junto, a gente poder estar junto na presença do Senhor. Sei que Deus vai nos sustentar e logo poderemos estar pessoalmente nos encontrando na igreja, para um tempo de adoração, um tempo de celebração. Nesse domingo agora, nós celebraremos a Ceia do Senhor. Faremos também a Ceia do Senhor, cada um na sua casa, né? A ideia é da gente ainda fazer nas nossas casas. Então, separe o seu suco de uva, separe o seu pão, para que nesse domingo, então, a gente tenha a Ceia do Senhor, um tempo nosso de comunhão. Um tempo muito precioso também para nós, essa nossa celebração. E eu quero, nessa noite, conversar um pouco com vocês sobre um tema que é gratidão, que é um tema que sempre passa, né, no nosso coração, sempre passa na nossa mente, e às vezes passa até no nosso pensamento por causa do oposto, por causa da ingratidão. Talvez você já tenha até passado por situações onde você é chamado a pensar em gratidão por causa de uma situação onde você tenha sofrido por ter feito bem a alguém e alguém não ter reconhecido aquilo. Ou seja, esse sentimento que às vezes toma o nosso coração, que é o sentimento de ingratidão. E aí a gente começa a pensar a respeito da própria gratidão. E a ideia é que a gratidão sempre está relacionada a um favor, sempre está relacionado a algo que nós recebemos, algo que nos alcança, algo que nos abençoa. E muitas vezes, então, nós não percebemos, né, que nós estamos lidando de uma forma equivocada com a questão da gratidão. Porque talvez você sofrendo uma experiência de ingratidão, talvez você esteja falando de uma pessoa que não percebeu o quanto que ela estava sendo ingrata. Não fez isso de propósito, mas você teve esse sentimento. Então, é um sentimento para a gente avaliar, é uma expressão para a gente avaliar, é algo para a gente considerar. Eu quero ler um texto aqui com vocês, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, um texto que fala um pouco sobre isso, e vai ser para nós uma palavra inicial para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Lucas 17:11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe:
levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, o texto aqui conta para nós uma experiência tremenda de cura, onde 10 leprosos são alcançados pelo favor, pelo mover, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Se nós olharmos alguns detalhes aqui no texto, diz que eles ficam de longe diante de Jesus, não podiam se aproximar e tinham que apresentar a sua condenação, e de longe, então eles se apresentavam como leprosos, mas eles de longe gritaram a Jesus dizendo: Mestre, compadece de nós. Diz o texto, então, que Jesus olha para eles e orienta eles a seguir algo que já estava prescrito na lei. Olha, vai e se apresenta aos sacerdotes. Afinal, os sacerdotes eram aqueles que poderiam dar um aval da cura daqueles homens. Deveriam fazer uma inspeção naqueles homens e poder dizer se eles estavam curados ou não, e poderiam então ser reintegrados à sociedade. Quando Jesus fala com eles, Jesus diz: ide e mostrai aos sacerdotes. A resposta de Jesus, então, faz com que eles caminhem em direção aos sacerdotes. E diz mais o texto: aconteceu que, indo, eles foram purificados. Também muito interessante que eles tomaram uma atitude de ir em direção ao sacerdote, e nessa caminhada, segundo o texto, indo, eles foram purificados. Ou seja, na caminhada é que eles foram curados. Na hora que eles se posicionam, que eles seguem em direção ao sacerdote, então eles são curados. Eles recebem a cura mediante essa atitude deles também, esse posicionamento deles diante daquela ordem que Jesus estava dando, aquela orientação, aquela palavra de comando que Jesus estava dando. Mas, diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. O texto, então, deixa claro que todos eles foram curados. O próprio Senhor Jesus, mais adiante, afirma que todos foram curados, mas um deles, apenas um deles, volta, então, e, como diz o texto aqui, ele prostra-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e agradece por aquela cura, então, adora ao Senhor naquele momento. Eu quero, como eu disse, falar a respeito de gratidão. E eu quero entender um pouquinho aqui com você a respeito da ingratidão, então, de algumas situações, até mesmo quando o favor ele não é reconhecido, o favor não é honrado, o favor às vezes sequer é recebido, às vezes a pessoa não consegue sequer receber o favor, e tudo isso muitas vezes nós colocamos como se fosse uma ingratidão. Nós acabamos por rotular como uma ingratidão. Existem pessoas, por exemplo, que não recebem o favor. Se nós entendemos, são pessoas que são de coração duro, e outros estão fazendo algo por ela, outros estão se manifestando em favor dela, para trazer um benefício para ela, mas aquela pessoa não recebe, porque o coração dela permanece endurecido. O coração dela, então, não consegue receber. E a palavra de Deus traz uma situação muito interessante que revela um pouco dessa situação na casa de Simão, o fariseu, onde Jesus está, e uma mulher pecadora se achega e vai aos pés de Jesus. E aquele homem, então, aquele homem religioso, de coração duro, ele não se conforma com aquela situação, e aquela mulher tem uma expressão, então, completa, plena de gratidão, ela se volta para Jesus, se quebranta na presença de Jesus, e aquele homem não entende o que está acontecendo, ele não sente o que está acontecendo, pelo contrário, ele condena aquela atitude, e até Jesus ter recebido o toque daquela mulher, que era uma mulher pecadora. E Jesus observa essa situação e tenta trabalhar então no coração de Simão para que ele possa entender. Eu vou ler o trecho aqui só para você compreender essa situação. Lucas 7,44 diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu meus pés.
Jesus, quando confronta Simão e traz aquele exemplo, ele apresenta a mulher e a atitude da mulher, Jesus, na verdade, quer confrontar o coração de Simão. E ele diz, olha, essa mulher aqui tem uma expressão de adoração, de gratidão. Ele faz esse comparativo em pequenos passos. Olha, eu entrei na sua casa e você não lavou meus pés, mas ela lava com as lágrimas. Você enxuga com os cabelos. Você não me deu um beijo, mas ela não para de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela com um bálsamo ungiu os meus pés. Jesus estava mostrando o contraste que existia num homem que tinha um coração duro e não recebia o perdão de Deus, não recebia o favor de Jesus naquele momento. Ou seja, por mais que Jesus estivesse fazendo, tem gente que tem o coração duro e não recebe aquilo que ele está fazendo. Nós, muitas vezes, chamamos isso de ingratidão, porque a pessoa não se deixa viver o favor de Deus, ele sequer vivia o favor de Deus. Jesus compara quem ama mais. Qual é a situação de expressão de amor, senão aquele que realmente recebe o favor, aquele que efetivamente é perdoado? Mas a ingratidão, muitas vezes, também se revela quando eu vivo o favor, mas eu não reconheço de onde vem esse favor, eu não reconheço a fonte do favor. Quando Deus fala com um povo que ia entrar na terra, um povo que ia possuir uma terra que Deus estava dando para eles, que Deus estava providenciando para eles, e Deus diz claramente para eles, olha, vocês vão entrar nessa terra e vocês vão viver as bênçãos dessa terra, vocês vão viver as alegrias dessa terra, mas não diga, pois, no teu coração, Deuteronômio 8:17, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ingratidão. No momento, então, que você vive algo e você tem a intensidade da bênção, mas você não reconhece a fonte, não diz quem é a fonte, você, como diz o texto aqui, no alerta de Deus, era não entre nesse lugar e traga o mérito, a glória para você, afinal fui eu que coloquei vocês lá, fui eu que abençoei vocês para que vocês estivessem lá, fui eu que providenciei tudo isso. Eles iam viver a bênção, mas não iam reconhecer a fonte. Ingratidão. Um posicionamento ingrato. Existe também o fato de, muitas vezes, eu viver o favor, reconhecer a fonte e não ter uma atitude de gratidão. Isso fala um pouco do texto que nós lemos. Imagina que aqueles homens, aqueles que estavam ali diante de Jesus, aqueles leprosos, eles foram curados. Mediante um posicionamento que eles tiveram diante de Jesus, eles clamaram, Jesus ordena que eles se apresentem aos sacerdotes, no caminho eles são curados. É difícil imaginar que não existia no coração deles gratidão e que não existia no coração deles uma certeza de que Jesus que tinha feito aquela obra. É fato que existia isso. No entanto, um deles apenas, como diz o texto, um deles apenas se volta, se prostra e adora o Senhor e expressa, tem uma atitude de gratidão. É possível, então, eu viver um favor, eu reconhecer de onde vem esse favor, essa bênção de Deus, mas não ter nenhum tipo de expressão quanto a isso. Não ter nenhum tipo de atitude diante disso. Eu tenho no meu coração uma gratidão, mas eu não tenho atitude nenhuma, eu não expresso, eu não coloco para fora. Se nós olharmos para isso, nós vamos chamar também de ingratidão. Nós vamos olhar para uma situação dessa e vamos chamar de ingratidão, ainda que é possível que a gratidão esteja no coração, mas se ela não for testemunhada, se ela não aparecer, talvez a gente chame de ingratidão. Talvez transmita esse sentimento de ingratidão. Mas eu ainda quero apresentar uma outra situação para você. Quando eu vivo o favor, reconheço a fonte, tenho uma atitude de gratidão, mas não mudo o meu coração. Ou seja, quando aquela expressão minha de gratidão, ela é uma expressão momentânea, mas não gera uma transformação na minha vida. Tem um exemplo na palavra de Deus muito interessante, de Jonas, quando estava na barriga do peixe, e ele adora a Deus, e ele faz um voto diante de Deus, e honra a Deus, mas depois que ele sai do peixe, ele continua uma missão que ele tinha ele mesmo interrompido, mas a gente vê que o coração dele ainda não tinha tido uma transformação. Ou seja, ele recebeu um favor de Deus, reconheceu que veio de Deus,
tomou uma atitude de falar algo, de exteriorizar algo, de colocar para fora algo, mas não teve uma mudança de atitude. Ou seja, para que essa expressão nossa de gratidão ela seja real, ela seja verdadeira, para que a gente não se enquadre em situações dessas como nós muitas vezes rotulamos como uma ingratidão, é importante eu reconhecer o favor de Deus sobre a minha vida. Eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Alexandre Herculano diz assim: a ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. É difícil a gente pensar nisso, mas eu quero considerar aqui com você, rapidamente, essa nossa expressão de gratidão diante daquilo que Deus faz por nós, diante daquilo que Deus já fez por nós. Como eu disse, algumas situações nós sequer recebemos um favor. Eu e você, quando tivemos uma experiência com o Senhor Jesus, nós tivemos uma experiência nesse momento, nessa época, nesses dias. Mas quando que foi efetivamente a manifestação do grande amor de Deus pelas nossas vidas? Quando que foi a entrega do Senhor Jesus ali na cruz? O tempo que Ele entregou ali na cruz do Calvário foi um tempo de 2000 anos atrás. Ou seja, aquele favor continuava, aquele favor permanecia, aquele favor estava ali pronto para nos alcançar. E quantas pessoas hoje não reconhecem o favor de Deus? Quantas pessoas desprezam a Deus? Quantas pessoas desprezam o Senhor Jesus? Quantas pessoas se posicionam ridicularizando o sacrifício do nosso Senhor Jesus? São pessoas que nós podemos chamar de ingratas. A ingratidão tomou conta do coração delas, elas não conseguem reconhecer. Mas eu e você que tivemos uma experiência com o Senhor, nós somos convidados então a ter um posicionamento diferente diante do favor de Deus. Então é fundamental que eu reconheça o favor de Deus, que eu comece a reconhecer o favor de Deus, e o primeiro ponto é me levar efetivamente a uma adoração. Porque aquele que não conhece a Deus não tem como adorar a Deus. Aquele que não conhece a Deus não tem como se posicionar diante da grandeza dele, porque não entendeu a majestade do Senhor. Naquela história que nós lemos aqui do leproso samaritano, ele se prostra nos pés de Jesus, ele deixa os amigos dele de lado, ele se volta sozinho, independente dos outros, independente do posicionamento dos outros, e ele se joga diante do Senhor Jesus, numa postura clara de adoração. Diz o texto lá que ele se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo ao Senhor Jesus. Sabia ele quem era o Senhor Jesus, mas estava tendo agora um encontro com a grandeza que levava ele efetivamente a adorar o Senhor Jesus. Quando eu e você entendemos a grandeza de Deus, pelo favor que nos alcança, nós somos lançados, então, nessa posição de espanto, de surpresa, diante do Senhor. Eu e você, quando nos posicionamos, então, diante do Senhor, nós vemos a grandeza de Deus e a nossa limitação. E nós vemos o quanto que Deus nos ama efetivamente, e é impossível que por essa distância, por esse contraste que existe entre eu e você e Deus, a gente não o adore. É impossível que ele não tome um lugar de honra no nosso coração. É impossível que ele não alcance o lugar no nosso coração se nós efetivamente estamos sendo alcançados por esse amor. Mais uma vez eu digo, aquele que não conhece, ele não consegue adorar. Mas aquele que conhece de verdade, ele se torna um adorador. Se alguém não se tornou ainda um adorador e diz que conhece, é porque ainda não conseguiu contemplar a grandeza de Deus. Ainda não conseguiu enxergar a grandeza de Deus. Ainda não conseguiu ver o amor de Deus, a majestade do Senhor. Ainda não olhou tudo aquilo que Deus realmente é, tudo aquilo que Deus realmente fez. Não entendeu ainda esse processo do Senhor. Por isso eu quero convidar você
que está sendo confrontado nessa noite, ou está sendo levado a refletir a respeito da gratidão, a entender um pouco das suas atitudes em relação ao favor de Deus. Porque como nós vimos aqui nos exemplos anteriores, nós vimos várias situações em que pessoas falhavam nas suas atitudes em relação ao favor de Deus. Eu e você somos chamados então para adorar. Aquela mulher, como também nós lemos ali no texto, na casa de Simão, ela rompe todo o preconceito, ela chega nos pés de Jesus, ela entrega o seu melhor, ela está ali diante do Senhor Jesus. Ela está ali independente das outras pessoas, ela está ali em completa adoração. A palavra quando fala que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, busca aqueles que, transformados pelo Espírito, conseguem se posicionar de uma forma autêntica diante do Senhor. Aqueles que são chamados, então, por esse amor do Senhor a se prostrar efetivamente na presença dEle. Mas a adoração é uma das atitudes que faz parte daquele que começa a compreender o pleno favor de Deus, começa a entender realmente o favor de Deus. E um outro aspecto que eu quero falar com você é sobre um constrangimento diante disso. Porque veja, quando eu olho a grandeza de Deus e vejo quem eu sou, não tem como eu não adorar o Senhor. Mas ainda nessa adoração eu sou levado a compreender realmente aonde eu estou, aonde eu estava e aonde eu preciso ficar. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos confrontados por quanto a gente estava realmente longe da presença de Deus. O quanto que a gente estava distante da presença de Deus. Como que isso mexe no nosso coração e choca no nosso coração e nos deixa sempre num sentimento de vergonha, de constrangimento. E não é porque Deus quer nos trazer algum tipo de peso, mas é para que a gente compreenda realmente qual é o nosso lugar. A palavra de Deus conta a experiência de Pedro, um dos grandes apóstolos, que num momento com o Senhor Jesus, num encontro com o Senhor Jesus, aquele que era um pescador, Pedro, reconhecido como pescador, família de pescador, e conta a passagem que eles tinham trabalhado a noite inteira e não pescaram nenhum peixe. E aí Jesus então dá uma orientação para eles, num tempo que eles já estão lavando as redes, estão guardando as redes, e Jesus diz para eles, olha, vocês vão ali, jogam a rede e que vocês vão pegar o peixe. E aí mesmo ele, com toda aquela experiência, ele ouve a voz de Jesus e ele diz, como o Senhor está dizendo, eu vou, e ele vai lá então e faz uma pesca maravilhosa, uma pesca que ficou marcada, uma pesca recorde, uma pesca tremenda, algo que ele e Pedro e todas as pessoas, todos os pescadores e os outros que estavam ali ficaram impressionados com aquilo que estava acontecendo. E na hora que Pedro percebe essa situação, diz assim a palavra de Deus lá em Lucas 5:8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Veja essa posição de quem realmente entendeu a distância que existe entre ele e Deus e ficou constrangido. Ele assume, eu sou pecador. Eu sou uma pessoa limitada. Eu sou uma pessoa falha. Ele ainda diz, retira-te de mim. Se afasta de mim, Senhor. Não fica perto de mim. Eu estou constrangido. Existe um contraste muito grande com a tua grandeza, com a tua luz e a escuridão que ainda existe no meu coração. Existe um contraste muito grande da tua majestade e da minha limitação. Um contraste muito grande do teu amor e meu coração ainda endurecido. Pedro, quando reconhece isso, ele se prostra no chão e, constrangido, então, ele diz, Senhor, se afasta de mim. Ou seja, quando eu e você entendemos efetivamente o favor de Deus, gera em nós um contínuo constrangimento na presença do Senhor. Não é um constrangimento onde eu e você perdemos a liberdade de estar na presença de Deus.
mas é onde nós efetivamente nos posicionamos nos pés do Senhor. Onde nós nos colocamos realmente nos pés do Senhor. Onde nós entendemos que o que está nos alcançando é a misericórdia do Senhor e de forma nenhuma algum tipo de merecimento. O Senhor está fazendo em nós e por nós por mera misericórdia. Porque Ele nos ama. A hora que a gente começa a compreender isso, a nossa atitude é de permanecer nos pés do Senhor Jesus. É o lugar onde a gente acaba ficando, permanecendo e recebendo o melhor de Deus. Todas as vezes que eu e você decidimos sair desse lugar, que a gente decide se afastar desse lugar, nós estamos muitas vezes sujeitos à ingratidão tomar conta do nosso coração. E achar que a gente merece alguma coisa, que a gente alcançou algo, que Deus nos deve alguma coisa. Mas enquanto eu permaneço nos pés do Senhor, enquanto eu estou ali nos pés do Senhor, eu estou recebendo a melhor parte, que não me será tirada, como diz o Senhor. Aquela parte maravilhosa, aquela bênção maravilhosa. É um lugar para eu e você estarmos, a expressão da nossa gratidão é estar constrangido continuamente nos pés do Senhor. Entendendo que o favor dele é um favor contínuo, permanente sobre a minha vida. E ainda quero considerar com você uma outra atitude, terceira e última atitude, que faz parte então dessa nossa expressão da gratidão, que é efetivamente a nossa devoção ao Senhor. Mais do que nós estarmos ali adorando o Senhor, mais do que nós estarmos ali constrangidos nos pés do Senhor, é a nossa devoção realmente ao Senhor, como uma expressão contínua de gratidão. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim, Gálatas 2, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo mostra uma ótica diferente que mudaria todos os dias da vida dele. A ótica que eu e você somos convidados a ter por essa gratidão. Afinal, aquilo que nos alcançou, aquilo que nos salvou, mudou o nosso destino, mudou a nossa história. Não dá para eu e você imaginarmos que Deus teve um favor pontual na nossa vida. Não é um socorro de um dia, não é um socorro de um mês, não é um socorro de um ano, é um socorro para a eternidade. É um socorro contínuo. Ou seja, se existe algo para tomar conta do nosso coração, é justamente o sentimento de gratidão eterna. O favor de Deus é eterno. Se em algum momento Deus interrompesse esse processo, eu e você estaríamos condenados. Mas a misericórdia do Senhor permanece sobre nós. A minha vida foi mudada. Então a minha forma de enxergar mudou. A forma de ver as coisas mudou. Vivemos agora para Cristo, como diz ali Paulo. É um prazer, não é uma obrigação. Não é um agradecimento pesaroso. Pelo contrário, a satisfação da gente poder ser grato. Da gente viver realmente agradecido, da gente viver reconhecendo aquilo que o Senhor fez. É uma devoção, uma entrega completa, contínua, que vai começar a dirigir os valores, as escolhas da minha vida, que vai dirigir a minha agenda, que vai dirigir o meu calendário, que vai dirigir as minhas compras, que vai dirigir as minhas atividades, que vai dirigir as minhas amizades, que vai dirigir os meus objetivos. Isso é gratidão. É ter realmente o coração transformado. É mudar de atitude completamente. Não só reconhecer que Deus fez. Não só agradecer por aquilo que Deus fez. Não só expressar com palavras, mas com uma vida. Viver por Cristo, então, é a forma que eu e você temos de ser grato,
mediante o tamanho do favor que nós recebemos. Não dá para ser menos do que isso. Se for menos do que isso, vai faltar. Se for menos do que a nossa vida entregue para o Senhor, vai faltar. E quando nós falamos isso, não é porque nós estamos trocando com Deus e estamos tendo um prejuízo. Nós estamos ganhando. Nós temos a alegria de poder estar com o Senhor, de poder caminhar com o Senhor. Uma caminhada contínua. Eu e você agora somos chamados para representar esse reino. Chamado para testemunhar, para permanecer na casa de Deus, para viver os planos de Deus. Essa expressão de gratidão é algo para estar no nosso coração todos os dias. É para estar nas nossas atitudes todos os dias. É para estar na nossa casa todos os dias. E aí eu pergunto para você, então, para que você possa fazer uma reflexão final a respeito disso que a gente falou. Como eu disse no começo, às vezes nós sofremos ingratidão e as pessoas que são ingratas, elas nem percebem. Mas elas nem entenderam que elas foram ingratas. Citamos o caso de Simão, que não recebia o favor de Deus. O favor estava ali, mas ele não recebia o favor de Deus, não o alcançava. Vimos a expressão de Deus para com o povo dele, que ia viver a bênção, mas não ia reconhecer que era Deus. Vimos o caso dos leprosos, onde eles estavam gratos, mas não tinham uma expressão de gratidão. E aqueles que não mudaram de vida, mesmo tendo uma expressão de gratidão. Aí eu pergunto para você, como você tem sido grato a Deus? Com palavras? Faça isso. Faça isso. Com atitudes? Tenha ações de graça. Tenha expressão realmente de gratidão. Agora, com a sua vida, tenha certeza que se assim você estiver caminhando, você está realmente no propósito de Deus. O favor dele está te alcançando por completo e está transformando a sua vida. Eu quero orar por você que me ouve agora, você que ainda não teve essa experiência com o favor de Deus, e por você que já teve essa experiência, mas que é chamado nessa noite a expressar essa gratidão de todas as formas que você puder. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, eu quero colocar agora diante do Senhor cada um desses teus amados que ouvem essa palavra nessa noite e não tinham tido a oportunidade de entender, de perceber o tamanho do teu favor para cada um de nós. Esses que ainda não tiveram uma experiência de reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Esses que não tinham visto o sacrifício de Jesus como uma entrega por eles. Que eles possam agora reconhecer esse favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, e ser alcançado pela palavra da salvação. E ter uma vida transformada, não para hoje, mas para toda a eternidade, inclusive hoje. Que sejam alcançados pelo Senhor. E que possam experimentar uma vida completa do favor do Senhor, da misericórdia do Senhor, do fim da condenação. Que sejam abençoados agora, Deus, em nome de Jesus. E eu incluo nessa oração agora todos aqueles que tiveram uma experiência com o teu favor, com a tua misericórdia, com o teu amor, mas ainda querem expressar além essa gratidão. Querem fazer algo diferenciado. Como nós vimos nessa noite, ó Deus, entendemos que a adoração faz parte dessa expressão. Nós entendemos que esse constrangimento diante da tua grandeza que leva a gente se posicionar continuamente nos teus pés faz com que a gente esteja expressando a nossa gratidão. Mas também entendemos que a nossa vida no teu altar, a nossa vida entregue e a nossa vida a serviço do teu reino é uma expressão tremenda que reconhece verdadeiramente o teu plano e o teu favor.
Que sejam os teus filhos, ó Deus, posicionados dessa forma. Que o teu nome seja engrandecido. Que o teu poder, ó Deus, seja reconhecido. E que possa realmente existir no nosso coração e nas nossas atitudes a gratidão pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fortaleça a sua casa, sustente você. E nós estaremos juntos aqui amanhã, às 18 horas, para os 15 minutos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.